Ela teve 8 dias para escolher: terminar a coroa envenenada ou condenar sua mãe e irmão à morte. As mãos de Helena Montes tremeram quando a pedra preciosa tocou sua palma pela primeira vez. Não era o peso que a surpreendia. Havia trabalhado com rubis maiores que este. Era algo mais sutil, como se a gema guardasse dentro de si um segredo que apenas ela podia ouvir. Magnífica, não é? A voz do Conde Álvaro ecoou pelas paredes de pedra da oficina. Suas botas bateram no chão com o ritmo arrogante dos nobres acostumados a ser obedecidos. Veio diretamente das Minas Orientais. Dizem que pedras assim só nascem uma vez por geração. Helena ergueu a gema à luz da vela, observando como os reflexos dançavam em seu interior. Havia algo estranho ali. Pequenas câmaras vazias, como se a natureza tivesse esculpido espaços secretos dentro da própria pedra. Vocês, mestres joalheiros, sempre foram tão cuidadosos com detalhes. O conde se aproximou, seu hálito carregando o aroma doce do vinho que os nobres bebiam mesmo nas manhãs mais frias. Por isso escolhi sua família para este trabalho. Seu pai era um artesão sem igual. A menção ao pai fez Helena baixar os olhos. 2 anos haviam passado desde que a febre o levara, deixando-a com a responsabilidade de sustentar sua mãe doente e o pequeno irmão. A oficina onde gerações de Montes haviam criado joias para reis e rainhas agora dependia apenas de suas mãos. A coroa deve estar pronta em 15 dias. Continuou o conde, depositando uma bolsa pesada de moedas sobre a mesa de trabalho. Para a primeira benção pública do jovem rei, será uma cerimônia que o reino nunca esquecerá. Helena pegou a bolsa, sentindo o peso do ouro através do tecido. Era mais dinheiro do que sua família vira em meses. Suficiente para comprar os remédios de que sua mãe precisava, suficiente para enviar seu irmão à escola, suficiente para garantir que o nome Montes permanecesse honrado entre os artesãos do reino. Entendo, meu senhor. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Será a coroa mais bela que estas mãos já criaram. O conde sorriu, mas havia algo frio naquele sorriso, como se soubesse de algo que ela desconhecia. Tenho certeza de que será, Helena. E lembre-se, este trabalho deve permanecer em absoluto segredo até o dia da cerimônia. Quando ele partiu, Helena ficou sozinha com a pedra preciosa. A luz da vela parecia fazer a gema pulsar, como se tivesse vida própria. Ela aproximou mais o olho, tentando entender melhor aquelas estranhas câmaras internas. Foi então que viu. Não eram formações naturais. Alguém havia modificado a pedra, criando pequenos espaços ocos conectados por canais quase imperceptíveis. Era um trabalho de uma precisão que ela jamais havia visto. Que tipo de joia você realmente quer que eu crie? Murmurou para si mesma, mas apenas o silêncio da oficina respondeu. Naquela noite, enquanto sua mãe tossia no quarto ao lado e seu irmão dormia sonhando com livros que não podia comprar, Helena permaneceu acordada. A pedra preciosa descansava sobre sua mesa de trabalho, mas parecia sussurrar segredos que ela ainda não estava pronta para compreender. 15 dias para criar uma coroa. 15 dias para descobrir o que o Conde Álvaro realmente queria. E talvez 15 dias para decidir se algumas perguntas eram perigosas demais para serem feitas. O segredo das câmaras vazias. 7 dias se passaram desde a visita do conde, e Helena havia dormido pouco. Suas mãos trabalhavam com precisão nas delicadas curvas da coroa, mas sua mente não conseguia se afastar do mistério daquelas câmaras dentro da pedra. Helena, você está bem? A voz fraca de sua mãe a chamou do quarto adjacente. Você tem trabalhado toda a madrugada novamente. Estou bem, mamãe. É apenas um trabalho importante. Helena limpou o suor da testa com a manga. A coroa começava a tomar forma. Uma peça magnífica que honraria gerações de mestres joalheiros. Mas a pedra central continuava sendo um enigma.
Pedro, seu irmão de 12 anos, apareceu na porta da oficina carregando uma tigela de caldo. Trouxe comida. Você esqueceu de jantar novamente. Seus olhos, curiosos, se fixaram na coroa. Nunca vi nada tão bonito. Helena sorriu, a primeira vez em dias. Um dia, talvez você aprenda este ofício também. Prefiro os livros. Pedro se aproximou, estudando a peça com interesse genuíno. Mas gosto de como você faz as coisas aparecerem. É quase como magia. A palavra magia fez Helena estremecer. Havia algo sobrenatural naquela pedra, algo que desafiava tudo o que sabia sobre joalheria. As câmaras internas pareciam ter sido criadas para conter alguma coisa. Pedro, você já ouviu falar de pedras que podem guardar substâncias em seu interior? O menino franziu a testa, pensativo. Nos livros que pego emprestado do Padre Miguel, li sobre alquimistas antigos que criavam recipientes secretos. Diziam que podiam esconder venenos ou remédios dentro de objetos aparentemente normais. O sangue de Helena gelou. Venenos. A palavra ecoou em sua mente como um sino de alarme. Se aquelas câmaras fossem projetadas para conter veneno... Helena? Pedro a observava preocupado. Você ficou muito pálida. Não é nada. Ela forçou um sorriso. Apenas cansaço. Vá dar o caldo para mamãe, ela precisa mais que eu. Quando ficou sozinha, Helena pegou uma lupa pequena e examinou novamente a pedra. Os canais internos eram ainda mais complexos do que imaginara. Formavam uma rede que levaria qualquer substância líquida diretamente para a superfície da gema. Suas mãos tremeram quando a compreensão chegou. Se a coroa fosse aquecida, como aconteceria durante uma cerimônia com centenas de velas e tochas, qualquer líquido dentro da pedra se expandiria e encontraria seu caminho para fora. Um barulho na porta a fez erguer a cabeça rapidamente. Era Tomás, o aprendiz do boticário, seu rosto vermelho de tanto correr. Helena, você precisa vir rapidamente. Ele ofegava, tentando recuperar o fôlego. Seu vizinho Martin. Ele morreu esta manhã. Martin, mas ele estava bem ontem. Helena se levantou, o coração disparando. O que aconteceu? Ninguém sabe ao certo. Começou com uma febre estranha. Depois a respiração ficou difícil. Tomás hesitou, como se temesse suas próximas palavras. Helena. Não foi só ele. 3 pessoas esta semana, todos com os mesmos sintomas. Helena sentiu o mundo girar. Uma doença desconhecida, mortes súbitas, e ela ali, trabalhando em uma coroa com uma pedra projetada para liberar substâncias durante uma cerimônia pública. Tomás! Sua voz saiu quase como um sussurro. Você já viu uma doença que se espalha pelo ar? O jovem assentiu gravemente. Meu mestre fala de pragas antigas que viajavam invisíveis, matando milhares antes que alguém entendesse como. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Por que pergunta? Helena olhou para a coroa, depois para a pedra que brilhava inocentemente sob a luz da vela. 15 dias, havia dito o conde. A primeira bênção pública do jovem rei. Milhares de pessoas se reuniriam na praça central. E ela estava criando a arma que poderia matar todos eles. O peso da verdade. Helena não dormiu naquela noite. Sentou-se diante da coroa parcialmente concluída, observando como a luz da lua fazia a pedra central brilhar com uma luminosidade sinistra. A cada hora que passava, a terrível verdade se tornava mais clara em sua mente. Ao amanhecer, tomou uma decisão que poderia custar sua vida,
Vestiu seu manto mais simples e saiu em direção à taverna onde sabia que encontraria informações. Se estava certa sobre suas suspeitas, outras pessoas precisavam estar envolvidas na conspiração. A taverna O Javali Dourado fervilhava com conversas sussurradas entre comerciantes e artesãos. Helena se sentou em um canto escuro, pedindo apenas uma caneca de cidra que mal tocou. Dizem que o Conde Álvaro tem se encontrado frequentemente com outros nobres nas últimas semanas, murmurou um mercador na mesa ao lado. Sempre à noite, sempre em segredo. E você ouviu sobre as mortes estranhas? Respondeu seu companheiro, um homem de barbas grisalhas. Minha esposa jura que começaram depois que aqueles homens estrangeiros chegaram à cidade, aqueles que o conde trouxe das terras orientais. Helena sentiu o estômago se contrair. Homens das terras orientais. As mesmas terras de onde, segundo o conde, viera a pedra preciosa. Não podia ser coincidência. Saiu da taverna com passos apressados e se dirigiu à única pessoa em quem podia confiar com uma verdade tão perigosa. Padre Miguel havia conhecido seu pai e sempre demonstrara sabedoria além de seus anos. Encontrou o padre na pequena biblioteca da igreja, rodeado por manuscritos antigos. Quando Helena entrou, ele ergueu os olhos cansados, mas gentis. Helena, minha criança, que alívio ver você. Tenho rezado por sua família durante estes tempos difíceis. Padre Miguel, preciso lhe contar algo. Algo que pode soar impossível. Helena se sentou, suas mãos tremendo. Creio que alguém está planejando usar meu trabalho para matar pessoas. Muitas pessoas. O padre fechou delicadamente o manuscrito que lia. Conte-me tudo. Helena relatou suas descobertas. A pedra com câmaras secretas, as instruções estranhas do conde, as mortes súbitas na cidade. Padre Miguel escutou em silêncio, seu rosto se tornando mais grave a cada palavra. Há escritos antigos. Disse finalmente. Sobre pragas que foram usadas como armas em tempos sombrios. Substâncias que podiam ser preservadas por meses, esperando o momento certo para serem liberadas. Então é possível? Helena mal conseguia formar as palavras. Mais que possível. E se suas suspeitas estão corretas? Padre Miguel se levantou, caminhando até uma prateleira alta. Helena, você tem 8 dias até a cerimônia. Se não agir, pode estar participando do maior massacre que este reino já viu. As palavras atingiram Helena como golpes físicos. Ela pensou em sua mãe doente, em Pedro sonhando com uma educação, no dinheiro que finalmente tiraria sua família da pobreza. Mas se eu destruir a coroa, se recusar a terminar o trabalho? Sua voz se quebrou. Eles saberão que descobri. O conde não deixará minha família viver. E se você terminar o trabalho, milhares de inocentes morrerão. Padre Miguel se aproximou, colocando uma mão gentil em seu ombro. Helena, sua alma carrega o peso de uma escolha que nenhuma pessoa deveria ter que fazer. Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem por trás das pálpebras. A oficina de sua família, o legado de gerações de mestres joalheiros, a vida de sua mãe e de Pedro, tudo isso contra as vidas de milhares de estranhos. Existe algum modo? Ela sussurrou. De salvar todos? O padre ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, suas palavras carregavam o peso de uma revelação perigosa. Talvez, mas exigiria coragem além de qualquer coisa que você já demonstrou. Ele olhou diretamente em seus olhos. E pode custar mais que sua vida. Pode custar sua alma. Helena abriu os olhos, e neles havia uma determinação que não existia quando entrara na igreja. O peso da verdade havia se tornado o peso da escolha, e ela sabia que, qualquer que fosse sua decisão, nada em sua vida seria igual novamente. O plano do padre.
Padre Miguel caminhou até uma prateleira escondida atrás do altar, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto removia uma tábua solta. De dentro, retirou um pequeno frasco de vidro e um pergaminho amarelado. Há anos venho observando movimentos estranhos na corte. Murmurou, desenrolando o pergaminho com cuidado. Mortes súbitas, doenças inexplicáveis, sempre após cerimônias importantes. Helena se aproximou, vendo no papel desenhos detalhados de pedras preciosas com câmaras internas. As ilustrações eram quase idênticas ao que havia descoberto em sua oficina. Meu Deus! Ela sussurrou. Você já sabia. Suspeitava, mas precisava de prova. O padre ergueu o pequeno frasco, revelando um pó escuro no interior. Consegui isto de uma das vítimas recentes, um comerciante que morreu após tocar uma taça cerimonial que você havia trabalhado meses atrás. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Quantas pessoas já haviam morrido por causa de seu trabalho? Quantos inocentes perderam a vida enquanto ela, ignorante, criava instrumentos de morte? Não é sua culpa, disse o padre, lendo seus pensamentos. Mas agora que sabemos, temos uma responsabilidade. Que tipo de responsabilidade? Se eu não entregar a coroa, minha família morrerá. Se eu entregar. Sua voz se quebrou. Padre Miguel colocou o frasco sobre a mesa e olhou diretamente em seus olhos. Você vai entregar a coroa, mas não da maneira que Dom Álvaro espera. Helena franziu o senho, confusa. Você conhece as propriedades de cada pedra, cada metal, cada substância que usa em seu trabalho, continuou o padre. E eu conheço antídotos, substâncias que podem neutralizar venenos. Está sugerindo que transformemos a arma deles contra eles mesmos. O padre se inclinou para a frente. Você vai completar a coroa, mas com algumas modificações que eles não perceberão. Helena balançou a cabeça. É impossível! Dom Álvaro inspeciona pessoalmente cada peça. Ele notaria qualquer mudança. Notaria mudanças óbvias. Mas e se as mudanças acontecessem onde ele não pode ver? Padre Miguel sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Nas câmaras internas das pedras. O coração de Helena começou a bater mais rápido. Ela começava a entender o plano. Em vez de remover o veneno, você adicionaria outra substância, uma que neutralizaria o efeito mortal. E possivelmente identificaria os conspiradores. Completou Helena, sua mente trabalhando rapidamente. Se eu usasse uma substância que reagisse com o veneno de forma visível. Exatamente. Aqueles que soubessem do plano original se revelariam por suas reações. Helena caminhou pela pequena biblioteca, considerando as possibilidades. Era arriscado, extremamente perigoso, e dependia de sua habilidade de enganar um dos homens mais astutos da corte. Precisarei de ingredientes específicos. Raul disse finalmente. E de uma desculpa para trabalhar sozinha pelos próximos dias. Eu providenciarei os ingredientes. Quanto à privacidade. Padre Miguel pegou outro pergaminho. Sua mãe precisará de cuidados médicos urgentes. Eu a manterei aqui, na enfermaria da igreja, pelos próximos dias. Helena o olhou com surpresa. Você arriscaria a vida da minha mãe? Não, mas ela precisa realmente de cuidados. Tenho notado sinais de que sua condição está piorando. Suas palavras atingiram Helena como um golpe físico. E aqui, ela estará segura, protegida por terreno sagrado. E Pedro? Pedro virá comigo numa jornada especial. Há manuscritos antigos em um mosteiro a 2 dias de viagem que preciso consultar. O padre sorriu novamente.
Será uma excelente experiência educacional para um jovem tão inteligente. Helena compreendeu que Padre Miguel havia pensado em cada detalhe. Sua família estaria protegida, ela teria a privacidade necessária, e o plano poderia funcionar. Quando começamos? Perguntou, sua voz carregada de determinação. Hoje mesmo. Dom Álvaro não deve suspeitar que você descobriu seus segredos. Padre Miguel se levantou, guardando cuidadosamente os pergaminhos. Helena, você compreende que se falharmos? Compreendo. Ela ergueu o queixo. Mas se não tentarmos, certamente falharemos. Quando Helena saiu da igreja, o sol estava alto no céu. Por primeira vez em dias, sentia algo além de desespero, sentia esperança. Mas não sabia que Dom Álvaro já havia notado sua ausência matinal. E que homens observavam cada movimento da família Santos há mais tempo do que ela imaginava. A modificação secreta. Helena trabalhou durante 3 noites consecutivas à luz de velas, suas mãos movendo-se com precisão milimétrica sobre as câmaras internas das pedras. O pó que Padre Miguel havia fornecido era translúcido quando seco, mas reagiria violentamente com qualquer substância venenosa. A cada hora que passava, sentia o peso da responsabilidade crescer. Uma medida errada, um movimento descuidado, e tudo estaria perdido. Na 4ª manhã, Dom Álvaro apareceu em sua oficina sem aviso. Helena, disse ele, seus olhos frios examinando cada canto do ambiente. Você tem trabalhado sozinha ultimamente. Minha mãe está doente, Dom Álvaro. Padre Miguel a está cuidando na igreja. Helena manteve a voz firme, continuando seu trabalho na coroa. E Pedro está aprendendo com os manuscritos antigos do padre. Dom Álvaro se aproximou da bancada, observando as pedras que ela estava engastando. Progresso impressionante. A cerimônia é em 4 dias. Estará pronta conforme prometido. Ele pegou uma das pedras menores, examinando-a contra a luz. Helena sentiu o coração acelerar, mas a pedra que ele segurava não havia sido modificada ainda. Esta pedra tem uma cor interessante, comentou Dom Álvaro, quase como se tivesse algo dentro dela. As melhores pedras sempre têm profundidade, respondeu Helena, forçando um sorriso. É isso que as torna adequadas para uma coroa real. Dom Álvaro colocou a pedra de volta, mas seus olhos permaneceram fixos no rosto de Helena. Espero que você compreenda a importância de seu trabalho, para o reino. E para a sua família. Compreendo perfeitamente. Ótimo. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Helena, você tem recebido visitantes recentemente? Pessoas fazendo perguntas sobre seu trabalho? Helena fingiu concentração em uma das pedras. Apenas Padre Miguel, que sempre demonstrou interesse no trabalho artesanal da família. Claro, o bom padre. Havia algo na voz de Dom Álvaro que fez Helena arrepiar. Ele é um homem de muitos. Até interesses. Após sua partida, Helena permaneceu imóvel por vários minutos. Dom Álvaro suspeitava de algo. Ela tinha certeza. Naquela noite, trabalhou com ainda mais urgência. As pedras modificadas precisavam estar prontas antes que ele decidisse fazer uma inspeção mais detalhada. Quando terminou a última pedra, já eram quase 4 da manhã. Suas mãos tremiam de exaustão, mas havia uma sensação de triunfo em seu peito. Cada câmara interna agora continha não apenas o veneno original, mas também a substância neutralizante de Padre Miguel. Quando liberadas durante a cerimônia, as 2 substâncias reagiriam, criando uma fumaça colorida em vez de morte. Mais importante ainda, a reação identificaria claramente a fonte do veneno para todos os presentes. Dom Álvaro e seus conspirados não poderiam negar sua participação.
Helena guardou cuidadosamente as ferramentas e cobriu a coroa com um tecido fino. Em 3 dias, saberia se seu plano funcionaria. Mas quando se virou para deixar a oficina, encontrou uma figura esperando nas sombras próximo à porta. Trabalhando até tarde, Helena. A voz de Dom Álvaro cortou o silêncio da noite como uma lâmina. Seu coração parou. Há quanto tempo ele estava ali? O que havia visto? Dom Álvaro. Ela conseguiu dizer. Não esperava vê-lo tão tarde. Nem eu esperava encontrá-la trabalhando a esta hora. Ele entrou na oficina, seus olhos immediately fixando-se na coroa coberta. Posso ver o progresso? Helena não tinha escolha. Com mãos que esperava não estarem tremendo visivelmente, removeu o tecido. A coroa brilhava magnificamente à luz das velas, cada pedra perfeitamente posicionada. Dom Álvaro a examinou por longos minutos e Helena pôde ouvir os batimentos de seu próprio coração. Trabalho excepcional. Raul disse finalmente. Você realmente honra a tradição de sua família. Helena quase desabou de alívio. Há apenas uma pequena mudança que preciso solicitar. Continuou Dom Álvaro. Suas próximas palavras fizeram o sangue de Helena gelar. Preciso que você adicione uma pedra final, uma que eu trouxe pessoalmente. Ele retirou de um pequeno saco uma esmeralda do tamanho de uma noz. Mesmo na luz fraca, Helena podia ver que havia algo dentro dela. Esta será a pedra central, acima de todas as outras, disse Dom Álvaro. E ela deve ser instalada amanhã na minha presença. Helena compreendeu com horrível clareza. Dom Álvaro nunca havia confiado totalmente nela. A pedra que trazia continha o veneno mais potente, e ele se certificaria pessoalmente de que fosse instalada sem alterações. Naturalmente, Dom Álvaro. Ela respondeu, aceitando a pedra com mãos firmes. Será uma honra adicionar esta magnífica pedra à coroa. Mas enquanto ele se afastava na escuridão, Helena sabia que precisaria de um novo plano. E restavam apenas 2 noites para desenvolvê-lo. O preço da justiça. Helena não dormiu naquela noite. Segurou a esmeralda contra a luz, examinando a câmara interna que claramente continha uma substância mais escura e densa que as outras. Esta era a arma principal. Ela tinha certeza. Ao amanhecer, enviou uma mensagem urgente para Padre Miguel. Quando ele chegou à oficina, Helena explicou rapidamente a situação. Ele suspeitava desde o início, disse o padre, examinando a esmeralda. Esta pedra contém veneno suficiente para matar centenas, mesmo sem as outras. Então falhamos? Padre Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz carregava o peso de uma decisão terrível. Há uma maneira, mas exigirá o maior sacrifício que posso pedir de alguém. Helena o olhou, esperando. Você instalará a pedra como ele pede, mas durante a cerimônia, no momento exato em que o veneno for liberado. Padre Miguel hesitou. Você estará lá para alertar todos, em voz alta, diante de toda a corte. Isso seria suicídio. Os guardas de Dom Álvaro me matariam antes que eu pudesse falar 3 palavras. Talvez. Mas você salvaria o rei e todos os presentes. Padre Miguel colocou suas mãos nos ombros dela. Helena, não posso pedir isso de você, mas também não posso pensar em outra solução. Helena caminhou até a janela, observando o movimento na praça lá fora. Pessoas comuns, artesãos, comerciantes, famílias inteiras que estariam presentes na cerimônia. E minha família. Sua mãe e Pedro permanecerão sob proteção da igreja. Se algo acontecer a você, eu garantirei que sejam levados para terras distantes, onde Dom Álvaro não possa alcançá-los.
Helena fechou os olhos. A oficina que gerações de sua família haviam construído, o nome dos santos, respeitado em toda a corte, tudo seria perdido. Há uma alternativa. Ela disse suavemente. Padre Miguel ergueu as sobrancelhas. Se eu conseguir modificar esta esmeralda esta noite, sem que ele perceba. Helena, ele estará presente. Não há como fazer modificações sem ser vista. Ah, se eu fingir um acidente. Helena se virou, seus olhos brilhando com determinação. Se a pedra acidentalmente se partir durante a instalação, eu precisaria repará-la. Um reparo que exigiria que eu trabalhasse nas câmaras internas. Isso poderia funcionar, disse Padre Miguel lentamente. Mas você teria apenas alguns minutos antes que ele se tornasse suspeito. Alguns minutos são suficientes. Naquela tarde, Dom Álvaro chegou conforme prometido, trazendo 2 guardas armados. Seus olhos observavam cada movimento de Helena enquanto ela preparava as ferramentas. A pedra deve ser instalada exatamente como está, disse ele, sem modificações de qualquer tipo. Naturalmente. Helena respondeu, pegando a esmeralda com cuidado exagerado. Ela começou o delicado processo de encaixar a pedra na coroa. Suas mãos, que haviam trabalhado com pedras preciosas por décadas, tremiam ligeiramente. Cuidado! Murmurou Dom Álvaro. Esta pedra é insubstituível. Helena posicionou a esmeralda no encaixe final. No último momento, quando a pedra estava quase segura, ela aplicou pressão ligeiramente excessiva em um ponto específico. O som da pedra rachadando ecoou pela oficina como um trovão. Não! Dom Álvaro gritou, se lançando para frente. Helena ergueu a pedra, mostrando uma rachadura fina que corria por um lado. Posso reparar, disse rapidamente. A estrutura interna não foi comprometida, apenas preciso selar a rachadura. Dom Álvaro estava pálido de raiva. Você tem 5 minutos para consertar isso, ou... Será consertado. Helena já estava trabalhando, suas mãos movendo-se com velocidade e precisão impossíveis. Através da pequena rachadura, conseguiu acessar a câmara interna. Em 4 minutos e meio, a pedra estava reparada e instalada. Dom Álvaro a examinou minuciosamente, mas o trabalho de Helena era perfeito. A cerimônia é amanhã ao meio-dia, disse ele finalmente. A coroa deve estar no palácio às 10 horas. Após sua partida, Helena desabou na cadeira. O que havia feito era quase impossível, mas conseguira. A substância neutralizante estava agora misturada ao veneno dentro da esmeralda. Na manhã seguinte, Helena entregou pessoalmente a coroa no palácio. Quando a cerimônia começou, ela estava entre os artesãos na multidão, observando. O momento chegou quando o jovem rei Dom Sebastião ergueu a coroa sobre sua cabeça. As pedras liberaram suas substâncias conforme planejado por Dom Álvaro. Mas em vez de morte invisível, uma fumaça colorida e distintiva se ergueu da coroa. A multidão murmurou em confusão, então em alarme quando compreenderam o que estavam vendo. Traição! Gritou alguém. Veneno na coroa. Dom Álvaro tentou se esconder entre os nobres, mas a fumaça colorida havia manchado suas roupas, identificando-o claramente como cúmplice. Os guardas reais o prenderam antes que pudesse fugir. Semanas depois, Helena visitou o Padre Miguel na biblioteca da igreja. Sua mãe estava se recuperando lentamente, e Pedro havia retornado aos estudos com novo entusiasmo. A oficina do santo será lembrada não apenas pela qualidade de seu trabalho, disse o padre, mas por impedir o maior crime contra o reino.
Helena sorriu, mas havia melancolia em seus olhos. O preço da justiça nem sempre é o que esperamos pagar. Mas vale a pena pagar? Helena olhou pela janela, onde o sol dourado da tarde iluminava as ruas de Lisboa. Pessoas caminhavam livremente, famílias riam juntas, crianças brincavam na praça. Sim, ela disse finalmente: vale a pena. Dom Álvaro foi executado por traição e suas terras confiscadas. A família Santos recebeu honras reais e uma pensão permanente. Mas Helena nunca mais trabalhou com pedras preciosas. Algumas feridas na alma, ela descobriu, cicatrizam melhor quando não são tocadas. E nas noites silenciosas, quando segurava as mãos de sua mãe ou ouvia Pedro ler seus livros favoritos, ela sabia que havia feito a escolha certa. O peso da verdade havia se transformado na leveza da consciência limpa. Portugal estava seguro, sua família estava viva. E isso, ela compreendeu, era o maior tesouro que qualquer joalheira poderia criar. As escolhas que fazemos no silêncio muitas vezes ecoam mais alto que qualquer grito. Helena encontrou sua coragem quando tudo parecia perdido. Quando a verdade custava mais do que ela imaginava poder pagar. Talvez você, como Helena, já tenha enfrentado momentos onde fazer o certo significava sacrificar tudo. Onde o peso da consciência se tornava maior que o medo das consequências. Se você chegou até aqui comigo, é porque entende que algumas histórias não nos deixam dormir facilmente. Que elas nos acompanham enquanto caminhamos, enquanto trabalhamos, enquanto vivemos nossos próprios dilemas. Existe outra mulher cujos falcões carregavam segredos ainda mais sombrios. Celeste também descobriu que sua lealdade havia sido transformada em arma contra inocentes. Mas quando o amor por alguém que amamos está em jogo, até mesmo quem sempre obedeceu pode encontrar força para desafiar reis.